Acusada de roubo na praça, condenada sem provas, ela foi salva pelo fazendeiro mais solitário da região. Mas o que ninguém imaginava é que ela era herdeira de uma fortuna escondida. Você já imaginou ser acusado publicamente de um crime que não cometeu, amarrado diante de uma multidão furiosa que grita por sua condenação, enquanto o verdadeiro culpado assiste tudo com um sorriso satisfeito nos lábios? É assim que começa a história que marcou para sempre a pequena cidade de São Miguel das Palmeiras, no interior de São Paulo, em 1908, quando a palavra de um coronel valia mais que a verdade e a honra de uma mulher podia ser destruída em minutos. A cena era de cortar o coração. O sol rachando a terra vermelha da praça central, o cheiro de café torrado misturado à poeira e uma jovem de 22 anos de joelhos sobre o chão de paralelepípedos, sendo humilhada por dezenas de pessoas que não sabiam de nada, mas julgavam como se soubessem tudo. Quando Rafael Drummond, um fazendeiro de 30 anos conhecido por sua força e sua solidão, desceu de seu cavalo e se colocou entre ela e a multidão enfurecida, ninguém poderia imaginar que aquele gesto mudaria não só o destino dos dois, mas revelaria uma verdade tão chocante que até hoje essa história é lembrada com lágrimas e espanto. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu no final vai te deixar completamente sem palavras. Um acontecimento que ninguém imaginava, uma reviravolta que expôs os verdadeiros criminosos e transformou completamente a vida de todos. Fique comigo, porque você vai entender por que aquela manhã mudou para sempre o rumo desses destinos tão machucados. Prepare o coração. Injustiça, coragem, amor verdadeiro e um desfecho cheio de justiça estão só começando. Agora me diga, de que cidade você está assistindo essa história? E já se inscreva no canal, porque histórias emocionantes como essa você só encontra aqui. O sol da manhã de sábado já castigava a terra vermelha de São Miguel das Palmeiras, quando Rafael Drummond galopava seu alazão Tempestade pela estrada que levava à cidade. Era o fim de novembro de 1908 e o calor anunciava uma primavera abrasadora. Rafael tinha 30 anos, 1,85 m de altura, ombros largos moldados por anos de trabalho duro na fazenda, braços musculosos que moviam cercas de madeira como se fossem palitos e mãos calejadas que conheciam melhor o cabo da enxada do que o toque de outra pele. O rosto era bonito, de mandíbula quadrada e olhos castanhos profundos, mas havia neles uma tristeza antiga, um vazio que nem o trabalho conseguia preencher. Seus cabelos negros, sempre um pouco crescidos demais, caíam sobre a testa quando ele tirava o chapéu de couro, e a barba por fazer dava a ele um ar de quem não se importava mais com aparências. Vestia camisa de algodão cru, já manchada de suor, calças de lona surradas e botas gastas que pisavam aquela terra havia 5 anos com o mesmo peso de culpa e solidão. Desde que Clara, sua noiva prometida, morrera tossindo sangue em seus braços, vítima de tuberculose galopante, Rafael transformou a fazenda Refúgio das Águas em sua prisão voluntária. Ele a amara com toda a força de um homem jovem que descobre o amor pela primeira vez. E quando a perdeu, porque não tinha dinheiro para levá-la a um médico na capital, algo dentro dele morreu junto. A fazenda, herança de seu pai, ficava a cerca de 1 hora da cidade, cercada por pastos, onde o gado pastava tranquilo, com um riacho que, nos tempos de chuva, corria generoso, mas que agora, na seca, era apenas um fio d'água teimoso. O casarão de madeira, pintado de branco descascado, tinha uma varanda comprida, onde Rafael passava as noites tomando café amargo e olhando o ipê, que estava seco há 6 anos, desde a morte de Clara. A cidade o respeitava pela força e honestidade, mas também o temia um pouco pela dureza com que tratava quem tentava enganá-lo.
Poucos sabiam que aquela dureza era apenas a casca de um homem que não sabia mais como se abrir sem se quebrar. Naquela manhã, Rafael cavalgava rumo à cidade para comprar suprimentos, o barulho ritmado dos cascos de tempestade batendo na terra seca, ecoando pela estrada vazia. O cheiro de poeira misturava-se ao de café torrado que vinha das pequenas propriedades ao redor, e o mugido distante do gado anunciava mais um dia no interior paulista. Ao se aproximar da praça central, Rafael ouviu algo que fez seu coração acelerar pela primeira vez em muito tempo. Eram gritos, vaias e o som inconfundível de uma multidão enfurecida, aquele barulho assustador de quando muitas vozes se unem para fazer o mal. Rafael esporeou tempestade, e quando chegou à praça em frente à igreja matriz, a cena que viu fez seu sangue gelar nas veias. No centro da praça, aos pés do cruzeiro de pedra que marcava o coração da cidade, uma jovem mulher estava de joelhos sobre o chão irregular de paralelepípedos. Seu vestido simples de algodão azul estava rasgado no ombro, revelando a pele clara marcada por um arranhão recente. O rosto delicado estava coberto de lágrimas e poeira. Os cabelos castanhos, antes presos em um coque, agora caíam despenteados sobre os ombros. As mãos estavam amarradas à frente do corpo com uma corda grossa, e ela tremia inteira. Mas não de medo apenas. Havia algo mais naquele tremor. Era indignação, era revolta contra a injustiça. Ao redor dela, homens e mulheres gritavam palavras que cortavam mais fundo que qualquer faca. Ladra! Sem vergonha! Desgraçada que rouba de família de bem! Merece prisão! Merece pior que prisão! Crianças observavam assustadas, escondidas atrás das saias das mães. Comerciantes haviam deixado suas vendas para assistir ao espetáculo cruel. E ao lado da jovem, inflado de autoridade e satisfação doentia, estava o coronel Bernardino Tavares. Ele tinha cerca de 60 anos, baixo mas robusto, com uma barriga proeminente que esticava o colete de seda importada. Seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás com brilhantina, e o bigode grisalho, impecavelmente aparado, movia-se quando ele falava. Os olhos pequenos e escuros brilhavam com uma malícia que Rafael conhecia bem, a malícia de quem usa o poder para machucar os indefesos. O coronel vestia terno escuro apesar do calor, ostentando sua posição de homem mais rico da região, dono de metade das terras ao redor e de influência sobre o delegado, o juiz e o padre. Nas mãos do coronel, erguida para que todos vissem, estava uma caixa de madeira trabalhada, forrada de veludo vermelho, contendo joias que brilhavam sob o sol. "Esta caixa", gritava o coronel com voz potente que alcançava todos os cantos da praça, "foi roubada de minha casa há 3 dias e foi encontrada na casa dessa criatura que ousa se chamar costureira honesta." A multidão vaiava com mais força. "Eu não roubei nada", gritou a jovem pela 10ª, 20ª, talvez 30ª vez, a voz rouca de tanto repetir a mesma verdade que ninguém queria ouvir. "Nunca entrei na casa desse homem, nunca toquei nessas joias, isso é mentira." Mas sua voz se perdia no ódio coletivo, abafada pelos gritos de pessoas que a condenavam sem ao menos conhecê-la. Rafael, ainda montado em tempestade a alguns metros de distância, sentiu algo dentro de si despertar pela primeira vez em 5 anos. Era raiva, mas não a raiva fria e controlada que ele aprendera a cultivar. Era uma raiva quente, justa, a raiva de quem vê o fraco sendo massacrado pelo forte e não consegue virar o rosto. Ele lembrou das palavras que seu pai, homem íntegro, morto quando Rafael tinha 20 anos, repetia sempre: "Filho, um homem de bem se mede não pelo que faz quando todos estão olhando, mas pelo que faz quando precisa ficar sozinho defendendo o que é certo." Foi então que Rafael desmontou com um salto decidido, as botas batendo forte no chão de paralelepípedos.
O barulho chamou a atenção de alguns, mas a multidão continuava seu linchamento moral. Rafael atravessou a praça com passos firmes e largos, sua altura e ombros fazendo as pessoas se afastarem instintivamente, abrindo caminho como o Mar Vermelho. Quando chegou ao centro, ele se colocou entre Helena e o coronel, formando com seu corpo um escudo humano, bloqueando a visão da multidão sobre ela. "Isso vai parar agora", disse Rafael, e sua voz grave ecoou pela praça inteira, impondo um silêncio instantâneo e chocado. O silêncio que tomou a praça foi tão súbito que até os pássaros pareceram parar de cantar. Todas as cabeças se viraram para Rafael e o choque era visível nos rostos. O coronel Bernardino, que estava saboreando cada segundo daquela humilhação pública, sentiu a satisfação morrer em sua garganta. Seus olhos pequenos se estreitaram perigosamente. "Rafael Drummond", disse o coronel, pronunciando cada sílaba com veneno controlado. "O que o senhor pensa que está fazendo?" Rafael não recuou um centímetro. Ele olhou o coronel diretamente, nos olhos, sem piscar, sem mostrar um pingo de medo ou hesitação. "Estou impedindo que uma injustiça continue", respondeu com voz firme. "Onde estão as provas de que essa moça roubou alguma coisa?" O coronel soltou uma risada curta e cruel. "As provas? As joias foram encontradas em sua casa. Que mais prova o senhor precisa?" "Encontradas por quem?" Rafael perguntou, ainda sem desviar o olhar. "Pelo senhor? Pelos seus homens? Alguém mais viu? Teve testemunha independente?" Um murmúrio começou a se espalhar pela multidão. Algumas pessoas, aquelas com um mínimo de senso crítico ainda intacto, começavam a perceber que Rafael tinha razão em questionar. O coronel sentiu o controle da situação começar a escapar por entre seus dedos. "O senhor está duvidando da minha palavra?" rugiu, inflando o peito. "Eu sou o coronel Bernardino Tavares. Minha palavra vale mais que a de uma costureira qualquer. A palavra de qualquer homem honesto vale mais que a de um poderoso injusto", Rafael rebateu, e a frase caiu como uma bomba sobre a praça. Gaspes de choque ecoaram. Ninguém ousava desafiar o coronel daquele jeito. Não publicamente, não na frente de toda a cidade. O coronel ficou vermelho, as veias do pescoço saltando. "O senhor vai se arrepender disso", sibilou baixinho, mas alto o suficiente para Rafael ouvir. Essa ladra será julgada pela lei." "Então que seja julgada pela lei de verdade", Rafael disse, virando-se para o padre Anselmo, que estava na porta da igreja, observando tudo com expressão perturbada. "Padre, o senhor não vai dizer nada? Onde está a caridade cristã? Onde está a justiça que o senhor prega todo domingo?" O padre Anselmo, um homem de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos e expressão bondosa, mas fraca, desceu os degraus da igreja com passos hesitantes. "Rafael, filho, o coronel disse que..." "O coronel disse..." Rafael interrompeu com voz dura. "Mas e a verdade? Alguém aqui se importa com a verdade ou todos só querem um espetáculo?" Ele se virou para a multidão, varrendo os rostos com olhos acusadores. "Vocês todos, quantos aqui conhecem essa moça? Quantos já a viram roubar alguma coisa antes? Alguém?" Silêncio constrangedor. As pessoas desviavam os olhos, envergonhadas, mas não o suficiente para se arrependerem. Rafael então se abaixou e, com movimentos deliberadamente calmos, desamarrou a corda que prendia os pulsos de Helena. Ela ergueu o rosto pela primeira vez para olhá-lo e Rafael viu olhos verdes intensos, marejados de lágrimas, mas brilhando com uma força interior que o surpreendeu. Havia beleza ali, mesmo sob a poeira e o sofrimento, mas não era a beleza que chamou sua atenção. Era a dignidade, a recusa em se curvar completamente mesmo quando o mundo inteiro estava contra ela. "Levante-se", disse Rafael baixinho, oferecendo a mão. Helena hesitou por apenas um segundo antes de aceitar. A mão dela era pequena e fria contra a dele,
calejada e quente. Quando ela se levantou, tremendo, mas ereta, Rafael virou-se novamente para o coronel. Essa moça vai comigo para a Fazenda Refúgio das Águas, anunciou alto e claro. Ela ficará sob minha proteção até que haja um julgamento justo e real, com provas verdadeiras e não plantadas. Se o senhor tiver alguma objeção, coronel, pode apresentá-la ao juiz, do jeito certo. O coronel estava tão furioso que quase não conseguia falar. Você está cometendo um erro terrível, Drummond. Vai se arrepender de ter me desafiado na frente de todos. Rafael deu um passo à frente, aproximando-se do coronel até que seus rostos estivessem a poucos centímetros de distância. Quando falou, sua voz era baixa, mas carregada de uma ameaça velada que fez até os mais corajosos recuarem. Coronel, eu perdi tudo que me importava há 5 anos. Não tenho mais nada a perder. Mas o senhor tem muita coisa a esconder, não tem? E eu vou descobrir o quê. Foi um tiro no escuro, pura intuição. Mas Rafael viu o flash de pânico que passou pelos olhos do coronel por uma fração de segundo antes de ser escondido atrás de mais raiva. Sem esperar resposta, Rafael colocou a mão gentilmente nas costas de Helena e a guiou através da multidão silenciosa em direção à tempestade. Pessoas se afastavam automaticamente, abrindo caminho, algumas com expressões de desaprovação, outras com algo parecido com respeito relutante. Rafael ajudou Helena a montar na frente da cela, depois subiu atrás dela, tomando as rédeas. Antes de esporear o cavalo, ele olhou mais uma vez para a multidão e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Quando a verdade vier à tona e todos descobrirem o que realmente aconteceu, quero ver quem vai ter coragem de olhar no espelho sem sentir vergonha. E com isso, ele esporeou Tempestade e galopou para fora da cidade, levando Helena para longe daquele lugar de ódio e julgamento. Enquanto cavalgavam pela estrada empoeirada, Helena começou a chorar silenciosamente, os soluços sacudindo seus ombros. Rafael não disse nada, apenas manteve o cavalo em passo firme rumo à fazenda, rumo a um refúgio que ele não sabia ainda que seria o começo de algo muito maior que ambos imaginavam. O sol já começava a descer quando Rafael e Helena chegaram à Fazenda Refúgio das Águas. A propriedade se estendia por mais de 100 alqueires de terra, com pastos verdejantes onde o gado se movia lentamente, buscando a sombra das poucas árvores espalhadas. O riacho que dava nome. A fazenda cortava a propriedade de leste a oeste, seu murmúrio suave quebrando o silêncio do fim de tarde. O casarão principal era uma construção robusta de madeira e alvenaria, pintado de branco que já estava descascando em alguns pontos, com uma varanda ampla sustentada por colunas grossas de madeira. O telhado de telhas vermelhas estava coberto de musgo em alguns cantos, evidência dos anos sem manutenção adequada. No terreiro de terra batida, galinhas ciscavam à procura de grãos, e um cachorro velho levantou a cabeça preguiçosamente quando ouviu os cascos de Tempestade se aproximando. Ao lado do casarão, havia um galpão grande onde ficavam guardadas ferramentas e equipamentos, e mais adiante, os currais onde alguns bois descansavam após o dia de pastagem. Rafael desmontou primeiro e depois ajudou Helena a descer. Ela estava rígida, os músculos tensos de tanto medo e tensão acumulados. Quando seus pés tocaram o chão, ela cambaleou levemente e Rafael a segurou pelo cotovelo para impedir que caísse. Com calma, disse ele baixinho. Você está segura agora. Helena olhou ao redor, seus olhos verdes ainda brilhando com lágrimas não derramadas, tentando entender onde estava e o que aconteceria com ela agora. O lugar era simples, mas bem cuidado, honesto na sua rusticidade. Entre, Rafael disse, indicando a porta da casa com um gesto. Vou mostrar onde você pode ficar. Ele a guiou para dentro do casarão.
A sala principal era espaçosa, mas espartana, com móveis de madeira maciça que já estavam ali quando seu pai era vivo. Um sofá de couro gasto ficava de frente para uma lareira apagada, cercado por 2 cadeiras de balanço. Uma mesa grande de jantar ocupava um canto, com 6 cadeiras ao redor, embora Rafael sempre comesse sozinho. As paredes eram decoradas com poucas coisas. Um retrato antigo de seus pais, já amarelado pelo tempo, e uma fotografia de Clara que ele nunca teve coragem de tirar dali. O cheiro era de madeira antiga, café e solidão. Rafael levou Helena por um corredor até um quarto de hóspedes que não era usado havia anos. Abriu a porta e acendeu a lamparina de querosene que estava sobre a cômoda. A luz amarelada iluminou um quarto simples, mas limpo. Havia uma cama de ferro, com colcha branca, que cheirava a alfazema, guardada por Dona Teresa, a mulher que vinha da cidade 2 vezes por semana para ajudar com a limpeza. Uma janela dava para o pomar de jabuticabeiras nos fundos da casa, agora escurecendo com a chegada da noite. Uma cômoda velha e um espelho manchado completavam o mobiliário. "Você pode ficar aqui", Rafael disse, mantendo-se na porta, sem entrar no quarto. "Tem roupa limpa naquela gaveta de cima. Era da minha mãe, mas deve servir em você. O banheiro fica no fim do corredor. Tem água quente se você quiser tomar um banho." Helena finalmente falou, sua voz saindo rouca de tanto gritar na praça. "Por quê?" Rafael a olhou sem entender. "Por que o quê? Por que está fazendo isso?" Ela perguntou, virando-se para encará-lo completamente. "Por que me tirou dali? Por que me trouxe para sua casa? Você nem me conhece. Não sabe se eu realmente roubei ou não." Rafael ficou em silêncio por um longo momento, pensando na resposta. Finalmente, disse com voz calma, mas firme: "Porque eu vi seus olhos quando estava de joelhos naquela praça. Vi que não tinha culpa, só indignação. E porque..." Ele hesitou. Depois continuou: "Porque há 5 anos eu perdi alguém que amava. Morreu porque eu não tinha dinheiro para salvar. Desde então, jurei que se algum dia tivesse a chance de impedir um sofrimento injusto, eu faria. Hoje foi esse dia." Helena engoliu em seco, processando as palavras dele. "E se a cidade inteira vier atrás de você? E se o coronel... O coronel é poderoso, mas não é dono desta fazenda." Rafael a interrompeu. "Aqui, enquanto você estiver sob este teto, ninguém encosta um dedo em você sem passar por cima de mim primeiro. Entendeu?" Ela assentiu lentamente. E pela primeira vez, desde que tudo começou naquela manhã terrível, algo parecido com esperança começou a se formar em seu peito. "Não espero gratidão", Rafael acrescentou, começando a se virar. "Para sair. Não preciso de nada em troca. Você fica aqui, descansa, se recupera, e quando provarmos sua inocência, você é livre para ir para onde quiser." "Então, me deixe trabalhar", Helena disse rapidamente, antes que ele saísse. "Deixe eu fazer alguma coisa. Cozinhar, limpar, costurar suas roupas. Eu não aguento ser peso de ninguém." Rafael parou e olhou por sobre o ombro. Havia orgulho naquelas palavras, uma dignidade ferida, mas não quebrada. Ele assentiu. "Amanhã conversamos sobre isso. Hoje você descansa. Vou preparar algo para comer." E assim começou uma rotina delicada e estranha entre 2 estranhos unidos por circunstâncias extraordinárias. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos que a fazenda Refúgio das Águas já tinha visto. Rafael, que há 5 anos vivia em um isolamento quase completo, agora dividia sua casa com uma mulher que ele mal conhecia. Todas as manhãs ele acordava antes do sol nascer, como sempre fez. Tomava seu café preto forte e saía para trabalhar nos pastos com seus 3 peões, Joaquim, Pedro e o jovem Antônio. Eles sabiam que havia uma moça na casa, mas Rafael deixou claro na primeira manhã que ninguém deveria incomodá-la ou fazer perguntas.
Ela está sob minha proteção, disse simplesmente. E isso foi suficiente. Seus homens o respeitavam demais para questionar. Helena, por sua vez, não conseguia ficar parada. Na primeira manhã, ela acordou com o cheiro de café sendo preparado e saiu do quarto ainda vestindo a camisola emprestada que havia encontrado na gaveta. Rafael estava na cozinha, mexendo algo em uma panela sobre o fogão a lenha. Ele virou-se quando ouviu passos e, por um breve segundo, ambos ficaram sem saber o que dizer. "Bom dia", Helena disse finalmente, puxando o xale mais apertado ao redor dos ombros, de repente consciente de estar em roupas de dormir na frente de um homem estranho. "Bom dia", Rafael respondeu, desviando rapidamente o olhar e voltando a atenção para a panela. "Tem café na jarra e estou fazendo mingau de milho." Helena se aproximou hesitante, serviu-se de café em uma caneca de metal e sentou-se à mesa de madeira. Eles comeram em silêncio constrangedor, o único som sendo o das colheres raspando as tigelas e o crepitar do fogo no fogão. Depois que Rafael terminou, ele colocou o chapéu e disse sem olhar diretamente para ela: "Vou para o pasto, volto para o almoço. Se precisar de alguma coisa, pode pedir ao Joaquim. Ele é o mais velho dos peões, usa um chapéu marrom gasto." E saiu antes que ela pudesse responder. Helena ficou sozinha na casa grande e silenciosa. Explorou devagar, respeitosamente, sem mexer em nada que não fosse necessário. Encontrou a despensa bem abastecida com farinha, feijão, arroz, café. Havia um pequeno fogão a lenha na cozinha e utensílios básicos, mas suficientes. Decidiu que, se ia ficar ali, pelo menos faria por merecer a hospitalidade. Começou limpando a cozinha, depois lavou as roupas sujas que encontrou em um cesto, estendendo-as no varal nos fundos da casa. O sol batia forte, secando o suor em sua testa enquanto trabalhava, mas havia algo terapêutico no trabalho físico, algo que a impedia de pensar demais no pesadelo que sua vida se tornara. Quando Rafael voltou ao meio-dia, a casa cheirava a feijão cozinhando e pão fresco. Ele parou na porta da cozinha, surpreso. A mesa estava posta, havia um prato fumegante de feijão tropeiro com bacon, arroz branco soltinho e fatias de pão ainda morno. Helena estava perto do fogão, limpando as mãos em um pano. "Eu disse que queria trabalhar." Ela lembrou, um pouco desafiadora, como se esperasse que ele reclamasse. Rafael tirou o chapéu lentamente e o pendurou no prego perto da porta. "Cheira bem", disse simplesmente, e sentou-se à mesa. Comeram juntos, ainda em silêncio, mas era um silêncio um pouco menos constrangedor que o do café da manhã. Depois de alguns minutos, Rafael disse: "Você cozinha bem." "As freiras me ensinaram", Helena respondeu. E então, percebendo que havia aberto uma porta para a conversa, continuou hesitante. "Eu fui criada no convento de Santa Teresa até os 16 anos. Meus pais morreram quando eu era criança. Desde que saí de lá, trabalho como costureira para me sustentar." Rafael assentiu, processando a informação. "E o coronel? Como você se meteu com ele?" O rosto de Helena escureceu e suas mãos apertaram o garfo com força. Ele me persegue há meses, desde que recusei, desde que deixei claro que não estava interessada nas propostas dele." Rafael sentiu a raiva subir em seu peito. Que tipo de propostas? O tipo que homens poderosos fazem para mulheres que não têm ninguém para defendê-las. Helena disse amargamente. "Ele queria que eu me tornasse... Bem, você entende. Quando eu recusei repetidamente, ele começou a espalhar mentiras sobre mim. Que eu era desonesta, que tinha má reputação. E agora isso. Plantar joias na minha casa e me acusar publicamente." "Como você sabe que foram plantadas?" Helena o encarou diretamente. "Porque eu nunca as tinha visto antes. Porque eu nunca entrei na casa dele. E porque na noite antes de eu ser presa, ouvi alguém mexendo perto da minha janela, mas quando fui ver, não havia ninguém."
No dia seguinte, apareceram os guardas dizendo que tinham recebido uma denúncia anônima. Rafael bateu o punho na mesa com força, fazendo os pratos pularem. Esse filho da... Ele se interrompeu. Respirou fundo. Desculpe. Não deveria falar assim na frente de uma senhora. Já ouvi pior hoje, Helena disse com um sorriso triste, e concordo com o sentimento. Eles se olharam e, pela primeira vez, algo passou entre eles. Uma conexão, um reconhecimento mútuo de duas pessoas que entendiam dor e injustiça. Vamos provar sua inocência, Rafael disse com determinação. Não sei como ainda, mas vamos. Ninguém merece o que fizeram com você. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas piscou para afastá-las. Por que você confia em mim? Você realmente nem me conhece. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando para seu prato. Quando falou, sua voz era baixa, mas sincera. Porque quando olhei nos seus olhos naquela praça, vi a mesma dor que eu sentia quando segurava Clara nos braços, impotente para salvá-la. Vi alguém que estava sofrendo uma injustiça terrível e não tinha ninguém para defendê-la. E jurei para mim mesmo que nunca mais ficaria parado vendo isso acontecer. Helena sentiu algo se mover em seu peito, algo quente e assustador e bom ao mesmo tempo. Quem era Clara? Rafael fechou os olhos por um momento. Minha noiva morreu de tuberculose há 5 anos porque eu não tinha dinheiro para um médico decente. Desde então, ele não terminou a frase, mas não precisava. O silêncio dizia tudo. Sinto muito, Helena disse suavemente. Eu também, Rafael respondeu. E naquele momento, ali naquela cozinha simples de uma fazenda no interior de São Paulo, 2 almas feridas começaram a encontrar, sem perceber, um bálsamo uma na outra. A cidade de São Miguel das Palmeiras fervilhava com fofocas sobre o que havia acontecido na praça. Na venda do Sr. Augusto, mulheres se aglomeravam ao redor dos sacos de farinha e feijão, sussurrando escandalizadas enquanto faziam suas compras. Você viu? Ela foi acusada publicamente e o Rafael Drummond simplesmente a levou, comentava Dona Irene, uma senhora rechonchuda de 50 anos que nunca perdia uma oportunidade de fofocar. Dizem que ele a instalou na casa dele, acrescentou Dona Francisca, baixando a voz dramaticamente. Morando no mesmo teto. Que escândalo! Mas será que ela realmente roubou? Perguntou Dona Amélia, uma das poucas que ainda tinha senso crítico funcionando. O coronel disse que sim, mas Rafael questionou as provas. Rafael Drummond sempre foi estranho, Dona Irene disse com convicção. Desde que aquela noiva dele morreu, ele ficou ainda mais esquisito. Quem sabe o que passa na cabeça dele? No Minziter, outro lado da praça, no bar do Zé Pequeno, os homens também discutiam o acontecido. Joaquim, Pedro e Antônio, os peões de Rafael, estavam lá tomando uma cachaça depois do trabalho. O patrão fez o certo, disse Joaquim, um homem de 40 e poucos anos com o rosto curtido pelo sol. Aquela moça estava sendo linchada sem julgamento justo. Mas e se ela realmente roubou? Questionou um homem na mesa ao lado. Aí o Rafael vai ter se metido em uma encrenca danada. Ela não roubou, Joaquim disse com firmeza. Eu vi os olhos dela quando o patrão chegou em casa. E com ela, era medo, vergonha, mas não culpa de quem roubou. Era revolta de quem sofreu injustiça. O coronel não vai deixar isso barato, comentou outro homem, balançando a cabeça. Ele não gosta de ser desafiado, ainda mais na frente de toda a cidade. O coronel não é dono de todo mundo, Pedro rebateu, apesar de sua voz soar menos convencida do que gostaria. Enquanto isso, na grande casa do coronel Bernardino, situada na parte mais nobre da pequena cidade, uma atmosfera completamente diferente reinava. O coronel caminhava de um lado para o outro em seu escritório luxuoso, repleto de móveis importados e decoração ostentosa que gritava riqueza, mas não classe.
Seu filho Augusto, um jovem de 23 anos, com rosto bonito, mas fraco, conhecido por sua vida de jogo e dívidas, estava sentado em uma poltrona, nervoso. "Esse maldito fazendeiro me humilhou", vociferou o coronel, batendo o punho na mesa de mogno. "Me desafiou na frente de toda a cidade. Ninguém faz isso comigo e sai impune. Pai, e se ele descobrir a verdade?" Augusto disse com voz trêmula. "E se ele descobrir sobre as joias, sobre a herança dela?" "Cale a boca!" o coronel rosnou, virando-se para o filho com olhos flamejantes. "Ninguém vai descobrir nada. Os documentos foram falsificados perfeitamente há 15 anos. Não há como provar." "Mas se..." "Mais nada." O coronel o interrompeu. "Você fez sua parte plantando as joias. Agora eu vou cuidar do resto. Rafael Drummond vai se arrepender de ter colocado o nariz onde não foi chamado. E quanto àquela vadia..." "Ela não é vadia, pai", Augusto murmurou. "O quê?" "Nada." Augusto desviou o olhar, mas o coronel havia ouvido. "Você está desenvolvendo sentimentos por ela?" o coronel perguntou perigosamente. "Porque se está, esqueça. Ela é um problema que precisa ser eliminado. Se ela descobrir quem realmente é, tudo o que construímos desmorona." "Eliminado como?" Augusto perguntou, ficando pálido. "Você não vai..." "Vou fazer o que for necessário", o coronel disse friamente. "E você vai me ajudar, ou vai perder tudo também." Augusto engoliu em seco e assentiu fraco, odiando-se, mas sem coragem para desafiar o pai. De volta à fazenda, as semanas começaram a passar em uma rotina estranhamente confortável. Helena assumiu os cuidados da casa completamente, cozinhando, limpando, consertando roupas. Descobriu que Rafael tinha dezenas de camisas com botões faltando e rasgos mal costurados. "Você nunca aprendeu a cuidar disso?" ela perguntou uma noite, segurando uma camisa particularmente maltratada. "Dona Teresa faz o que pode quando vem", Rafael respondeu com um dar de ombros. "Mas não é prioridade." "Bem, agora é", Helena disse com determinação, e passou a próxima semana reformando cada peça de roupa na casa. Rafael observava às vezes, sentado na varanda, bebendo seu café enquanto ela costurava à luz do lampião. Havia algo hipnotizante nos movimentos delicados de suas mãos, na concentração em seu rosto. Aos poucos, as conversas entre eles se tornaram mais longas, mais profundas. Rafael contou sobre Clara, sobre como a conheceu na feira da cidade, sobre como ela ria de tudo, sobre como a doença a consumiu lentamente até não sobrar nada além de uma casca frágil do que ela fora. "Eu me sentia tão impotente", ele confessou uma noite, olhando para as estrelas. "Ela estava morrendo nos meus braços e não havia nada que eu pudesse fazer, nada. Desde então, jurei que nunca mais ficaria parado vendo alguém sofrer quando eu pudesse fazer algo." Helena, sentada ao lado dele na varanda, tocou levemente sua mão. "Você não teve culpa. Não tinha como saber, como prever. Minha cabeça sabe disso." Rafael disse baixinho, "Mas meu coração ainda carrega a culpa." Helena também abriu-se aos poucos. Contou sobre seus pais, que mal se lembrava, mortos quando ela tinha apenas 4 anos em um acidente com a carroça. Sobre como as freiras foram gentis, mas distantes, criando-a com regras e orações, mas pouco carinho. Sobre como, aos 16, ela foi enviada para trabalhar, descobrindo um mundo duro e sem piedade para uma jovem mulher sem família. "Eu aprendi rápido que nesse mundo, mulher sozinha ou se torna forte ou desaparece", ela disse com amargura. "Aprendi a costurar, a trabalhar duro, a não depender de ninguém, e funcionou até que o coronel decidiu que me queria." "O que exatamente ele queria?" Rafael perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Helena ficou vermelha, mas respondeu com voz firme. "Ele queria que eu me tornasse sua amante,
Ofereceu dinheiro, presentes, prometeu uma casa. Quando recusei, ele ficou furioso. Disse que nenhuma mulher o rejeitava, especialmente uma sem família, sem ninguém. Começou a espalhar rumores, a tornar minha vida difícil, e então veio a acusação de roubo. Por que você? Rafael perguntou. Por que essa obsessão com você especificamente? Não sei, Helena disse, mas havia algo em sua voz que sugeria que talvez ela suspeitasse de algo, mas não tinha certeza do que. Naquela noite, depois que Helena foi dormir, Rafael ficou acordado pensando. Havia algo estranho em toda aquela situação, algo que não fazia sentido. O coronel era conhecido por suas conquistas com mulheres, mas geralmente ele pagava prostitutas ou seduzia esposas entediadas de fazendeiros ricos. Por que tanta obsessão com uma costureira pobre? Por que plantar evidências e fazer uma acusação pública tão elaborada? Havia mais nessa história, e Rafael estava determinado a descobrir o quê. Foi na 5ª semana, desde que Helena chegara à fazenda, que tudo começou a mudar de forma definitiva. Rafael havia ido à cidade comprar suprimentos, deixando Helena em casa. Enquanto estava na venda do Sr. Augusto, pagando por farinha e café, Padre Anselmo apareceu. O padre parecia perturbado, seu rosto gentil marcado por linhas de preocupação. Rafael, preciso falar com você, disse o padre em voz baixa, em particular. Eles saíram da venda e caminharam até a lateral da igreja, onde ninguém poderia ouvi-los. O coronel está espalhando que você está morando em pecado com aquela moça, o padre disse sem rodeios, que você a levou para sua casa com intenções impuras. Rafael sentiu a raiva familiar subir. Padre, o senhor me conhece há quanto tempo? O senhor realmente acredita nisso? Não, não acredito, o padre disse rapidamente. Mas o que eu acredito não importa. A cidade está falando. Suas vendas estão sendo afetadas. Alguns comerciantes estão se recusando a negociar com você. Por quê? Rafael praticamente rugiu. Por que eu defendi uma mulher inocente? Por que você desafiou o coronel? O padre respondeu tristemente. E ele tem muita influência, Rafael. Muita mesmo. Ele está pressionando pessoas, fazendo ameaças veladas. Está tornando sua vida difícil de propósito. Então, o que devo fazer? Rafael perguntou sarcasticamente. Expulsar Helena? Deixá-la ser presa injustamente para agradar um tirano? Não, não estou dizendo isso. O padre suspirou. Estou avisando você do perigo. O coronel não vai parar. Ele quer vingança por ter sido humilhado e quer aquela moça de qualquer jeito. Rafael ficou muito quieto. O que o senhor sabe sobre isso? O padre hesitou. Depois decidiu ser honesto. Ouvi rumores de que ele a persegue há meses, de que há algo mais nessa história toda, algo que ele está desesperado para esconder. O quê? Rafael pressionou. Eu não sei. O padre admitiu. Mas Antônio, o escrivão que trabalha no cartório, ele veio me procurar em confissão há algumas semanas. Não pode repetir o que foi dito, mas ele estava muito perturbado. Mencionou algo sobre documentos antigos, sobre uma falsificação de anos atrás. Depois ficou com medo e parou de falar. Rafael sentiu seu coração acelerar. Documentos sobre o quê? Sobre quem? Não posso dizer mais, o padre disse, claramente torturado entre o dever de segredo e a vontade de ajudar. Mas, Rafael, tenha cuidado. Seja lá o que o coronel está escondendo, ele mataria para proteger. Não é um homem para ser subestimado. Rafael voltou para a fazenda com a mente fervilhando. Quando chegou, encontrou Helena na horta, cuidando das verduras. Ela levantou-se quando o viu, limpando as mãos no avental, e sorriu. Era um sorriso pequeno, ainda hesitante, mas genuíno, e Rafael percebeu com um choque que seu coração tinha acelerado não por causa da conversa com o padre, mas por causa daquele sorriso. Trouxe farinha? Ela perguntou, caminhando até ele. E café? Trouxe,
Rafael respondeu, mas sua mente estava longe. Helena, preciso te fazer uma pergunta sobre sua família. O sorriso dela desapareceu, substituído por confusão. Minha família? Mas eu já te contei. Meus pais morreram quando eu era criança. Sim, mas você sabe os nomes deles? O que faziam? De onde eram? Helena franziu a testa, tentando se lembrar. Meu pai se chamava Joaquim Mendes. Era fazendeiro, eu acho. As freiras nunca falavam muito sobre ele, só diziam que ele morreu em um acidente com a carroça junto com minha mãe, Teresa. Por quê? Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Joaquim Mendes? Você tem certeza? Sim, por quê? Você o conhecia? Rafael passou a mão pelo rosto, seu cérebro trabalhando rapidamente. Joaquim Mendes era dono das terras do Horizonte, a propriedade que faz fronteira com as terras do Coronel. Era uma das fazendas mais ricas da região. Ele morreu há... Quanto tempo você tem? 22 anos. Ele morreu há 15 anos, Rafael disse lentamente. No acidente da carroça, e depois disso, as terras dele foram vendidas ao Coronel. Diziam que ele não tinha herdeiros. Helena ficou pálida. Mas eu estava viva. Eu tinha 7 anos. Exatamente, Rafael disse, a verdade começando a se formar em sua mente como peças de um quebra-cabeça. Você estava viva. Você era a herdeira legítima, e alguém fez parecer que você não existia para poder tomar as terras. O coronel, Helena sussurrou, tão chocada que mal conseguia ficar de pé. Rafael a segurou pelos ombros. Precisamos de provas. Precisamos de documentos, certidões, qualquer coisa que prove que você é filha de Joaquim Mendes e que tinha direito à herança. As freiras, Helena disse de repente, as freiras do convento devem ter registros. Elas me receberam depois da morte dos meus pais. Devem ter alguma coisa. Então é lá que vamos, Rafael disse com determinação. Amanhã cedinho. Cavalgamos até o convento. É longe, vai. Levar o dia todo, mas precisamos dessas provas. Helena assentiu, mas depois agarrou o braço dele. Rafael, se isso for verdade, se eu realmente for a herdeira, o coronel nunca vai admitir. Ele vai lutar, vai mentir, vai fazer o que já está fazendo, Rafael completou. Tentar te destruir antes que descubra a verdade. Mas agora nós sabemos, ou pelo menos suspeitamos, e vamos lutar de volta. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir muito. Helena repassava memórias vagas de infância, tentando se lembrar de algum detalhe sobre seus pais, sobre a fazenda. Rafael planejava mentalmente os próximos passos, os perigos que enfrentariam. Na madrugada, antes do sol nascer, ambos estavam acordados. Rafael preparou café forte e pão. Comeram em silêncio tenso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando a primeira luz do amanhecer pintou o céu de rosa e laranja, eles montaram em tempestade juntos e cavalgaram rumo ao convento de Santa Teresa, rumo a respostas que mudariam tudo. O que nenhum deles sabia era que o coronel, informado por seus espiões de que Rafael havia feito perguntas suspeitas na cidade, já estava tomando medidas para garantir que a verdade nunca viesse à tona. E suas medidas seriam muito mais drásticas do que qualquer um poderia imaginar. O convento de Santa Teresa ficava a cerca de 8 horas de cavalgada da fazenda Refúgio das Águas, aninhado em um vale verdejante cercado por montanhas. O edifício de pedra cinza, construído pelos jesuítas mais de 100 anos antes, tinha uma presença solene e reconfortante ao mesmo tempo. Os sinos da pequena capela do convento badalavam quando Rafael e Helena chegaram ao portão no final da tarde. Uma freira jovem, irmã Paula, os recebeu com expressão surpresa ao reconhecer Helena. Helena Mendes, que surpresa! Faz quanto tempo? Ela parou, notando a tensão nos rostos de ambos.
Está tudo bem? Aconteceu algo? Preciso falar com Madre Superiora Teresa, Helena disse urgentemente. É muito importante. Sobre meus pais, sobre registros antigos. Irmã Paula piscou, confusa, mas assentiu. Vou chamá-la. Esperem aqui. Ela os deixou em uma pequena sala de espera, austera, mas limpa, com apenas um crucifixo na parede e bancos de madeira dura. Rafael ficou de pé, inquieto, olhando pela janela estreita enquanto Helena sentava, suas mãos tremendo levemente. 15 minutos depois, a porta se abriu e entrou Madre Superiora Teresa. Ela era uma mulher de 60 e poucos anos, baixa, mas com presença imponente, rosto marcado por anos de devoção, mas olhos ainda afiados e inteligentes. Seu hábito preto impecável balançava enquanto ela caminhava. Helena, filha, disse ela com voz suave, mas firme. Que visita inesperada, e você trouxe companhia. Seus olhos avaliaram Rafael com uma penetração que o fez se sentir como um menino de escola. Madre, este é Rafael Drummond, Helena apresentou. Ele me ajudou em uma situação muito difícil. E precisamos da sua ajuda agora. Sentem-se, Madre Teresa ordenou, e ambos obedeceram. A madre sentou-se em frente a eles, as mãos cruzadas no colo. Agora me digam, o que os traz aqui com tanta urgência? Helena respirou fundo e contou tudo. A acusação falsa de roubo, a humilhação pública, como Rafael a salvou, a perseguição do coronel. E então, tremendo, contou sobre o que descobriram sobre seu pai, sobre a herança que deveria ter sido dela. Madre Teresa ouviu tudo em silêncio, seu rosto não mostrando emoção até que Helena terminou. Então, para surpresa de ambos, a madre fechou os olhos e murmurou uma oração. Quando os abriu novamente, havia lágrimas ali. Eu temia que esse dia chegasse, disse ela com voz pesada. Eu esperava e rezava, para que não, mas no fundo sempre soube que chegaria. Madre, Helena sussurrou, você sabia? Deixe-me buscar algo. Madre Teresa disse, levantando-se com dificuldade. Esperem aqui. Ela saiu, deixando Rafael e Helena se entreolhando com ansiedade crescente. 10 minutos depois, ela voltou carregando uma caixa de madeira antiga, gravada com símbolos religiosos. Colocou a caixa sobre a mesa entre eles e a abriu lentamente. Dentro havia papéis amarelados, cuidadosamente preservados. Quando você foi trazida para cá, Helena, aos 7 anos de idade, depois da morte de seus pais, Madre Teresa começou, sua voz tremendo levemente. Um homem veio falar comigo. Disse ser advogado da família. Ele me entregou uma quantia em dinheiro para seus cuidados e me disse que todos os bens da família Mendes haviam sido vendidos para pagar dívidas. Que não havia herança. Mas havia? Helena perguntou, embora já soubesse a resposta. Eu suspeitei que havia, Madre Teresa admitiu. Seu pai, Joaquim Mendes, era conhecido como homem honesto e trabalhador. Não fazia sentido que estivesse endividado, mas eu era jovem então e ingênua. O homem era intimidador, tinha papéis oficiais. Eu acreditei nele. Quem era ele? Rafael perguntou. Qual era o nome? Madre Teresa tirou um papel da caixa. Aqui está o recibo que ele me deu, assinado por Otávio Tavares. Rafael e Helena congelaram. Tavares, Rafael disse lentamente. Parente do coronel? Irmão mais novo, Madre Teresa confirmou. Morreu há 10 anos em circunstâncias estranhas. Dizem que foi um acidente com arma de fogo, mas houve rumores de que o coronel estava envolvido. A madre pegou outro documento. Isto aqui é a certidão de nascimento original de Helena, que o homem me deu para os registros do convento. Provava claramente que ela era filha de Joaquim e Teresa Mendes. Helena pegou o papel com mãos tremendo, olhando para seu próprio nome escrito em tinta desbotada, os nomes de seus pais abaixo. Por que você guardou isso? Ela perguntou.
Por que não entregou de volta? Porque algo me incomodou, Madre Teresa disse. Algo na forma como aquele homem falou, na pressa com que queria se livrar de você. Então guardei esses documentos em segredo, rezando para que nunca fossem necessários, mas preparada caso fossem. A madre pegou um terceiro papel, mais oficial, com carimbos e selos. E este é o testamento de Joaquim Mendes, que encontrei anos depois nos registros do cartório antigo, quando fui lá tratar de outros assuntos. Está registrado que, em caso de sua morte, todas as suas propriedades deveriam passar para sua única filha, Helena Mendes. Como as terras foram parar nas mãos do coronel, então? Rafael perguntou. Falsificação, Madre Teresa disse simplesmente. Alguém deve ter falsificado documentos afirmando que Helena havia morrido junto com os pais ou que não existia. Com a criança escondida em um convento distante, quem iria questionar? E então as terras foram vendidas ao coronel. Provavelmente nem houve venda real, apenas papéis falsificados. Rafael bateu o punho na mesa. Esse maldito não só roubou a herança dela, como gastou 15 anos garantindo que ela nunca descobrisse. E quando ela cresceu e voltou para a região como costureira, Helena continuou, a verdade se formando. Ele a reconheceu. Talvez não imediatamente, mas em algum momento percebeu quem ela era. E entrou em pânico, Rafael completou. Por isso a perseguição. Por isso plantar as joias e tentar destruir sua reputação. Se conseguisse te mandar para a prisão ou te forçar a deixar a região, você nunca descobriria a verdade. E se eu me tornasse sua amante, Helena disse com nojo, ele poderia me controlar completamente. Garantir que eu nunca fizesse perguntas sobre meu passado. Madre Teresa assentiu tristemente. Esse homem é capaz de grande maldade, e agora que vocês sabem a verdade, ele se tornará ainda mais perigoso. Não vou deixar que ele machuque Helena, Rafael disse com firmeza. Não enquanto eu estiver vivo. A madre olhou para ele com atenção, depois para Helena, vendo como ela olhava para Rafael com uma mistura de gratidão, respeito e algo mais. Vocês dois precisam ser muito cuidadosos, ela avisou. O coronel tem poder, dinheiro, influência, mas ele tem uma fraqueza. Qual? Rafael perguntou. Arrogância. Ele acredita que é intocável, que ninguém ousaria desafiá-lo. Use isso contra ele. Mas precisam de mais provas. Esses documentos provam que Helena é quem ela diz ser, mas não provam a falsificação. Onde podemos encontrar essas provas? Helena perguntou. No cartório, Madre Teresa disse. Os registros de transferência de propriedade devem estar lá. Se foram falsificados, um olhar cuidadoso de alguém que entende dessas coisas poderá identificar. O escrivão Antônio, Rafael disse de repente. O padre Anselmo mencionou que ele estava perturbado por algo envolvendo documentos antigos e falsificação. Ele deve ter visto algo. Então falem com ele, Madre Teresa disse. Mas com cuidado. Se o coronel suspeitar que vocês estão investigando... Eu sei, Rafael disse, mas não temos escolha. Helena merece justiça, merece o que é dela por direito. A madre pegou as mãos de Helena entre as suas. Filha, perdoe-me por não ter investigado mais quando você era criança. Eu deveria ter lutado por você. Não teve culpa, madre, Helena disse com lágrimas nos olhos. Fez o que pôde e guardou os documentos. Isso pode salvar tudo. Ficaram no convento naquela noite, aceitando a hospitalidade das freiras. Rafael dormiu em um quarto para visitantes masculinos, espartano e frio. Mas não conseguiu dormir. Sua mente trabalhando freneticamente, planejando os próximos passos. Na cela vizinha, Helena também estava acordada, segurando a certidão de nascimento contra o peito, sentindo o peso de uma verdade que mudaria tudo.
Na manhã seguinte, depois de uma missa breve e um café da manhã simples, Rafael e Helena se preparavam para partir quando Madre Teresa os parou. Uma última coisa, ela disse, entregando a Helena um pequeno medalhão de prata. Isto pertencia à sua mãe. Teresa me pediu para guardar para você caso algo acontecesse com ela. Acho que agora é a hora certa. Helena abriu o medalhão com dedos trementes. Dentro havia 2 pequenas fotografias, já desbotadas, mas ainda visíveis. Um homem e uma mulher, jovens e sorridentes, seus pais. Obrigada, Helena sussurrou, fechando o medalhão e colocando-o ao redor do pescoço. Por tudo. Cavalgaram de volta para a fazenda em silêncio, cada um perdido em pensamentos. Quando chegaram ao final da tarde, encontraram Joaquim, o peão mais velho de Rafael, esperando com expressão preocupada. Patrão, temos problema, ele disse assim que Rafael desmontou. O coronel mandou homens aqui, disseram que queriam verificar se a moça ainda estava aqui. Tivemos que mandá-los embora. Quando? Rafael perguntou tensamente. Ontem à tarde. E ouvi na cidade que o coronel está dizendo que vai pedir ao juiz um mandado de prisão para a moça, que fugir da justiça é prova de culpa. Não fugi de nada, Helena disse com raiva. Só saí da fazenda por um dia. Eu sei, moça, Joaquim disse gentilmente. Mas o coronel está torcendo as coisas do jeito dele. Ele quer forçar uma situação onde ou o patrão entrega você, ou ele vem buscar com a lei do lado dele. Rafael olhou para Helena, vendo o medo crescer em seus olhos. Não vou deixar isso acontecer, ele prometeu. Amanhã vou ao cartório falar. E com Antônio. Vou conseguir as provas que precisamos. E então vamos expor esse monstro por tudo que ele fez. Mas o que Rafael não sabia era que o coronel, sentindo que estava perdendo o controle da situação, já tinha colocado em movimento um plano muito mais sinistro. Um plano que testaria não só a coragem de Rafael e Helena, mas o próprio amor que estava crescendo entre eles, ainda que nenhum tivesse coragem de admitir. A manhã seguinte amanheceu com nuvens pesadas, prometendo chuva pela primeira vez em meses. Rafael acordou antes do amanhecer, como sempre, mas quando saiu para a cozinha, encontrou Helena já acordada, preparando café com mãos trêmulas. Ela não tinha dormido. As olheiras profundas sob seus olhos denunciavam isso. Você deveria ter descansado, Rafael disse suavemente, aproximando-se. Vai precisar de forças. Não consigo, Helena admitiu, sua voz quebrando. Não consigo parar de pensar que tudo isso é culpa minha. Que eu trouxe problemas para sua vida, para sua fazenda. Talvez eu devesse apenas ir embora, sumir, ir para outro lugar onde o coronel não possa me encontrar. Não, Rafael disse com firmeza, virando-a gentilmente pelos ombros para que o encarasse. Não fuja. Você não fez nada errado. Você é a vítima aqui e eu... Ele hesitou, depois continuou com voz mais suave. Eu não quero que vá embora. Os olhos dele se encontraram, e algo passou entre eles. Algo intenso e assustador e maravilhoso. Por um longo momento, o mundo parou. Rafael estava tão perto que Helena podia sentir o calor emanando de seu corpo, cheirar o sabão simples e o suor honesto de um homem que trabalha duro. Seus olhos castanhos, geralmente tão guardandos e distantes, agora estavam abertos, vulneráveis, mostrando uma emoção que ele não conseguia mais esconder. Rafael... Helena começou, sua voz apenas um sussurro, mas antes que pudesse continuar, o som de cavalo se aproximando rapidamente quebrou o momento. Rafael se afastou imediatamente, a mão indo instintivamente para a faca que sempre carregava no cinto. Fique aqui, ele ordenou, caminhando até a janela. Do lado de fora, 4 cavaleiros se aproximavam. Rafael reconheceu 2 deles como capangas conhecidos do coronel, homens violentos contratados para fazer o trabalho sujo. Os outros 2 eram desconhecidos,
mas tinham a mesma aparência de criminosos de aluguel. "O que vocês querem?" Rafael gritou da porta sem sair de casa. O líder do grupo, um homem grande e feio chamado Domingos, cuspiu no chão. "O coronel mandou um recado. A moça tem até amanhã para se apresentar à delegacia. Se não for, ele vem buscar. E se você tentar impedir, vai ser acusado de obstrução da justiça." "Ela não roubou nada e vocês sabem disso", Rafael gritou de volta. "Mandem o coronel que, se quiser alguma coisa, venha falar comigo pessoalmente." Domingos riu, um som desagradável. "Você está cometendo um erro, Drummond, um erro muito caro." E com isso, eles viraram os cavalos e partiram, levantando poeira. Rafael voltou para dentro, seu rosto tenso. Helena estava pálida, suas mãos agarrando a borda da mesa com tanta força que seus dedos estavam brancos. "Eles vão me prender", ela disse com voz oca. "Vão me jogar na cadeia onde o coronel pode fazer o que quiser comigo." "Não vão", Rafael disse com determinação. "Hoje mesmo vou ao cartório. Vou encontrar as provas e vou expor o coronel por tudo que ele fez." "E se não conseguir a tempo?" "Vou conseguir", Rafael insistiu, mas mesmo ele não parecia convencido. "Tenho que conseguir." Mas as coisas estavam prestes a ficar muito piores. 1 hora depois, Joaquim veio correndo da estrada. "Patrão! Patrão! Problema sério!" Rafael saiu correndo. "O que foi?" "Acabei de voltar da cidade", Joaquim disse sem fôlego. "O juiz assinou o mandado de prisão, não para amanhã, para hoje. O delegado está reunindo homens agora. Vão vir buscar a moça daqui a algumas horas." Rafael sentiu o sangue gelar. Eles estavam sem tempo. "Monte Tempestade", ele ordenou. "Vou ao cartório agora. Se o delegado chegar antes de eu voltar, você segura eles. Não deixe ninguém entrar na casa." "Como vou segurar a lei, patrão?" "Dê um jeito!" Rafael rugiu, já correndo para preparar o cavalo. Helena correu atrás dele. "Rafael, não. É perigoso demais. Se você for preso também, não vou deixar que te levem", Rafael disse, virando-se para ela. E então, incapaz de se conter mais, ele segurou o rosto dela entre suas mãos grandes e calejadas e falou as palavras que vinham crescendo em seu coração há semanas. "Helena, eu não sei quando aconteceu, não sei como, mas em algum momento, entre te salvar naquela praça e agora, você se tornou importante para mim. Mais que importante. Você se tornou essencial. E não vou ficar parado vendo te levarem para sofrer. Não de novo. Não como..." Fiquei com Clara. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Eu também..." ela confessou. "Eu também sinto algo por você. Algo que nunca senti antes. E por isso estou com medo. Medo de que você se machuque por minha causa." "Então deixe-me lutar", Rafael pediu. "Deixe-me fazer isso por você." E antes que qualquer um dos dois pudesse pensar melhor, Rafael se inclinou e pressionou seus lábios contra os dela. O beijo foi desesperado, urgente, cheio de todo o medo e desejo e emoção que vinham acumulando. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. "Volte para mim", Helena sussurrou. "Prometa que vai voltar." "Prometo", Rafael disse, e galopou rumo à cidade, rumo às provas que precisava, rumo a um confronto que mudaria tudo. Mas o que nenhum deles sabia era que o coronel, informado de cada movimento deles por espiões plantados, já tinha preparado uma armadilha que quase custaria tudo. Rafael cavalgou Tempestade com força que nunca tinha usado, o cavalo sentindo a urgência e respondendo com velocidade. Chegaram à cidade em tempo recorde, as ruas ainda relativamente vazias no meio da manhã. Rafael foi direto ao cartório, um prédio antigo de pedra ao lado da prefeitura. Amarrou Tempestade do lado de fora e entrou encontrando Antônio, o escrivão, organizando documentos atrás de uma mesa pesada de madeira. Antônio era um homem de 40 e poucos anos, magro e nervoso, com óculos que constantemente escorregavam pelo nariz suado.
Quando viu Rafael entrar, ele empalideceu. Senhor Drummond, eu não posso falar com o senhor, disse rapidamente, olhando nervosamente para os lados como se esperasse ser ouvido. Por favor, precisa ir embora. Antônio, sei que você sabe de algo, Rafael disse urgentemente, aproximando-se da mesa. Sobre documentos falsificados, sobre a herança de Helena Mendes. Preciso dessas informações. Agora. Não posso. Antônio, disse, sua voz tremendo. O coronel, ele me ameaçou. Disse que se eu falasse algo, minha família... Sua consciência vai te atormentar pelo resto da vida se você deixar uma mulher inocente ser presa por um crime que não cometeu. Rafael praticamente implorou. Você sabe que ela é inocente. Sabe que tudo isso é uma farsa. Antônio fechou os olhos, suor escorrendo por seu rosto. Por um longo momento, Rafael pensou que ele não diria nada. Mas então, com mãos tremendo, Antônio abriu uma gaveta trancada de sua mesa e tirou uma pasta antiga. Há 15 anos, ele começou com voz baixa e rápida, fui forçado a registrar a transferência das terras do Horizonte de Joaquim Mendes para o coronel Bernardino. Os documentos diziam que Mendes não tinha herdeiros, que a filha havia morrido no mesmo acidente, mas... Ele abriu a pasta, mostrando papéis amarelados. Eu sabia que era mentira, porque 2 anos antes tinha registrado a certidão de nascimento dessa criança, Helena Mendes. Ela estava viva. Por que você não denunciou? Rafael perguntou. Porque eu tinha medo, Antônio confessou, lágrimas agora escorrendo por seu rosto. O coronel me ameaçou. Disse que se eu abrisse a boca, minha esposa e filhos sofreriam um acidente. Eu era covarde, ainda sou. Mas guardei esses documentos, sabendo que um dia talvez pudessem provar a verdade. Ele empurrou a pasta para Rafael. Está tudo aqui. Os documentos de transferência falsificados, as assinaturas que não batem, o testamento original de Joaquim Mendes, que deveria ter sido destruído, mas eu guardei. Tudo. Rafael pegou a pasta, com mãos que tremiam de excitação e raiva. Você está fazendo a coisa certa agora. Estou? Antônio perguntou amargamente. Porque eu acabei de assinar minha sentença de morte. O coronel vai saber que fui eu quem entregou isso. Não se ele for preso primeiro, Rafael disse. E com essas provas, ele será. Obrigado, Antônio. Você é mais corajoso do que pensa. Rafael saiu correndo do cartório, a pasta firmemente segurada contra o peito, e quase tropeçou em Padre Anselmo, que estava subindo os degraus. Rafael, graças a Deus, o padre exclamou. Estava procurando você. Precisa saber, o delegado está a caminho de sua fazenda agora com homens armados. E não é só para prender Helena. O coronel convenceu o juiz de que você é cúmplice no roubo. Há um mandado de prisão para você também. Rafael sentiu o mundo girar. Não podem fazer isso. Podem e estão fazendo, o padre disse desesperadamente. Rafael, você precisa fugir, sair da cidade e ir para algum lugar onde... Não vou fugir, Rafael disse com firmeza. Vou enfrentá-los. Vou mostrar a todos, incluindo esse juiz corrupto, as provas que tenho aqui. Mas antes que pudesse dar mais um passo, um grito veio da direção de sua fazenda. Um dos peões de Rafael, o jovem Antônio, veio correndo pela rua, o rosto branco de terror. Patrão, patrão, a fazenda, tem fogo na fazenda. O coração de Rafael parou. O quê? Alguém ateou fogo no celeiro, Antônio gritou. E a casa está cercada pelo delegado e seus homens. A moça Helena, eles a levaram. Rafael sentiu uma raiva tão pura e intensa que por um momento ele não conseguiu ver nada além de vermelho. O coronel tinha ateado fogo em sua propriedade como distração e aproveitado para levar Helena. Para onde a levaram? Ele rugiu. Para a cadeia, mas patrão tem pior, Antônio disse quase chorando. Ouvi eles dizendo que o coronel está lá e que ele pediu para ficar sozinho com ela para um interrogatório privado. Rafael não esperou para ouvir mais. Saltou em tempestade.
e galopou como um demônio pela rua principal, a pasta de documentos ainda em sua mão, rumo à delegacia, rumo a Helena, rumo ao confronto final que não poderia mais ser evitado. Rafael parou tempestade em frente à delegacia com tanta força que o cavalo quase derrapou. Ele pulou da cela antes mesmo do animal parar completamente, a pasta de documentos agarrada com uma mão, a outra já abrindo a porta da delegacia com um empurrão violento. Dentro, o delegado Carlos Mendonça, um homem gordo de 50 anos, mais leal ao dinheiro do coronel do que à lei, estava sentado atrás de sua mesa, parecendo extremamente desconfortável. Ao vê-lo, tentou se levantar. Rafael Drummond, você está preso. Onde está ela? Rafael rugiu, avançando para a mesa com tal ferocidade que o delegado recuou, tropeçando na própria cadeira. Onde está Helena? Ela está sendo interrogada, o delegado gaguejou, pelo coronel nos fundos. Interrogada? Rafael praticamente cuspiu a palavra. Ou está sendo ameaçada e assediada por aquele monstro. Sem esperar resposta, Rafael passou pelo delegado em direção aos fundos, onde ficavam as celas. O delegado tentou segurá-lo pelo braço, mas Rafael o empurrou com tanta força que o homem caiu de costas no chão. No corredor que levava às celas, Rafael ouviu vozes. A voz grave e oleosa do coronel e a voz de Helena, firme apesar de estar claramente assustada. Seu último erro, minha querida, o coronel estava dizendo. Deveria ter aceitado minha oferta quando foi feita gentilmente. Agora você está presa, sem amigos, sem ninguém para defendê-la. E eu posso fazer com que essa acusação desapareça, se você cooperar. Nunca! Helena cuspiu de volta. Prefiro apodrecer nessa cela do que tocar em você. Ah, mas você não vai apodrecer aqui. O coronel riu, um som cruel. Vai ser transferida para a capital amanhã, para uma prisão muito pior, a menos que assine este documento aqui, concordando em, bem, digamos, termos mais favoráveis do nosso arranjo. Foi então que Rafael irrompeu na sala. A cena que viu fez seu sangue ferver. Helena estava dentro de uma das celas, as mãos agarrando as barras de ferro. O coronel estava do lado de fora, tão perto das barras que era quase obsceno, segurando um papel e uma caneta. Quando viram Rafael, ambos congelaram. Afaste-se dela, Rafael disse, sua voz baixa e perigosa como o rosnado de um animal selvagem. Agora. O coronel se virou lentamente, um sorriso satisfeito surgindo em seu rosto. Ah, Rafael Drummond, que oportuno! Acabei de assinar seu mandado de prisão também. Cúmplice de roubo. Eu tenho provas, Rafael disse, erguendo a pasta. Provas de tudo. Das terras roubadas, dos documentos falsificados, de quem Helena realmente é. O sorriso do coronel vacilou por uma fração de segundo. Não sei do que está falando. Não? Rafael abriu a pasta e começou a tirar documentos, jogando-os na mesa próxima, um por um. Então, o que é isto? O testamento original de Joaquim Mendes, deixando tudo para sua filha Helena. E isto? Os documentos de transferência das terras do Horizonte com datas alteradas e assinaturas falsificadas. E isto? A confissão de Antônio, o escrivão, sobre como você o forçou a registrar documentos fraudulentos. Com cada documento revelado, o rosto do coronel ficava mais vermelho, mais tenso. Essas são falsificações, ele tentou. Tentativas desesperadas de expor a verdade? Rafael completou. Não vai funcionar, coronel. Acabou. Todo mundo vai saber o que você fez, como roubou a herança de uma criança órfã, como passou 15 anos vivendo em terras que não eram suas. Como tentou destruir Helena quando ela ficou velha, demais, e você a reconheceu como uma ameaça. Você não tem prova nenhuma, o coronel gritou, perdendo completamente a compostura. É sua palavra contra a minha, e eu sou o coronel Bernardino Tavares. Minha palavra vale mais.
Não quando há testemunhas, disse uma voz da porta. Todos se viraram. Padre Anselmo estava ali, e atrás dele, Antônio, o escrivão, tremendo, mas determinado. E atrás dele, para choque de todos, estava Augusto, o filho do coronel, com olhos vermelhos, como se estivesse chorando. Augusto, o coronel disse incrédulo, o que você está fazendo? O certo, pai, Augusto disse com voz trêmula. Pelo menos uma vez na vida vou fazer o certo. Ele deu um passo à frente, olhando diretamente para Rafael e Helena. Fui eu quem plantou as joias na casa de Helena. Meu pai me forçou. Disse que se eu não fizesse, ele me deserdaria. Mas eu não aguento mais. Não aguento mais mentiras, mais crimes. Estou pronto para confessar tudo. O coronel ficou lívido. Você, seu traidor, seu miserável, depois de tudo que fiz por você. Tudo que fez por mim? Augusto riu amargamente. Você me transformou em criminoso, me fez plantar provas falsas em uma mulher inocente. E, quando perguntei por que estávamos fazendo isso, você disse que era porque ela estava começando a fazer perguntas, porque alguém podia descobrir que ela era a verdadeira dona das terras do horizonte. O silêncio que seguiu foi absoluto. Então o coronel, percebendo que estava encurralado, que não havia mais saída, fez a coisa mais desesperada e estúpida que poderia fazer. Ele puxou uma faca da cintura, a mesma que usava para cortar charutos, e avançou em direção a Helena, que ainda estava na cela. Se não posso ter as terras, ninguém pode! Ele gritou, tentando alcançar Helena através das barras. Mas Rafael foi mais rápido. Ele se jogou entre o coronel e a cela, o impacto fazendo ambos caírem. A faca rasgou a camisa de Rafael e cortou seu braço, deixando um talho sangrento, mas ele mal sentiu a dor. Com um punho fechado, acertou o queixo do coronel com toda a força que possuía, fazendo a cabeça do homem mais velho girar para o lado. O coronel caiu no chão atordoado. Rafael! Helena gritou, suas mãos estendidas através das barras, tentando alcançá-lo. Você está ferido? Estou bem, Rafael disse, pressionando a mão contra o corte sangrento em seu braço. Ele virou-se para o delegado, que tinha acabado de chegar correndo, atraído pelo barulho. Prenda-o, agora! O delegado, vendo todas as provas espalhadas, vendo as testemunhas, vendo seu próprio patrão desmascarado, não teve escolha. Com mãos tremendo, ele colocou algemas no coronel, que estava sendo ajudado a se levantar por 2 guardas. Você vai se arrepender disso. O coronel vociferou para Rafael, sangue escorrendo de seu lábio partido. Tenho amigos em lugares altos. Você não sabe com quem está mexendo. Sei exatamente com quem estou mexendo, Rafael disse calmamente. Um ladrão, um mentiroso e um covarde. E todos vão saber disso agora. Ele virou-se para o delegado. Solte Helena agora. Eu não posso. O delegado gaguejou. Preciso de autorização do juiz. Solte ela. Rafael rugiu com tanta força que o delegado pulou e automaticamente pegou as chaves, destrancando a cela com mãos tremendo. Helena saiu correndo e se jogou nos braços de Rafael, não se importando com o sangue que manchava a camisa dele, não se importando com todos observando. Ela o abraçou com toda a força que tinha, sentindo finalmente, pela primeira vez desde aquela manhã terrível na praça, que estava segura. Acabou, Rafael sussurrou em seu cabelo. Acabou. Você está livre. Mas não tinha acabado, não completamente. Ainda havia justiça a ser feita. A notícia do que havia acontecido na delegacia se espalhou pela cidade de São Miguel das Palmeiras mais rápido que fogo em pasto seco. Em poucas horas todo mundo sabia. O coronel Bernardino Tavares, o homem mais poderoso da região, estava preso. E Helena Mendes, a costureira acusada de roubo, era, na verdade, a legítima herdeira de uma das maiores fortunas da região. A transformação na atitude da cidade foi quase cômica em sua rapidez. As mesmas pessoas que haviam gritado "ladra"
Na praça, agora murmuravam envergonhadas, evitando o olhar de Helena quando a viam na rua. Os comerciantes que haviam se recusado a vender para Rafael agora o tratavam com respeito excessivo, quase servil, e todos queriam contar para todos que sempre souberam que havia algo errado com as acusações do coronel. O juiz, Martiniano Soares, um homem de 60 anos que sempre fora amigo do coronel, teve que engolir seu orgulho e reconhecer publicamente que havia cometido um erro ao assinar os mandados de prisão sem investigação adequada. Uma semana após a prisão do coronel, foi realizada uma audiência formal na igreja, já que era o maior edifício da cidade e todos queriam assistir. Padre Anselmo cedeu o espaço, vendo nisso uma oportunidade de a verdade finalmente ser ouvida por todos. A igreja estava lotada, com pessoas espremidas nos bancos, nas laterais, até mesmo na porta, esticando o pescoço para ver. Na frente, atrás de uma mesa improvisada que servia como bancada do juiz, estava o magistrado Soares. Ao lado dele, um tabelião da capital que havia sido chamado para verificar os documentos. À esquerda, algemado e com ar derrotado, estava o coronel Bernardino. Seu filho Augusto estava livre, tendo concordado em testemunhar contra o pai em troca de uma sentença reduzida. Rafael e Helena estavam sentados do outro lado. Rafael com o braço enfaixado, onde a faca do coronel havia cortado. Helena segurava sua mão firmemente, como se tivesse medo de que, se o soltasse, tudo desapareceria como um sonho. O juiz bateu o martelo, exigindo silêncio. Estamos aqui reunidos, começou com voz solene, para corrigir uma grave injustiça. Após análise cuidadosa dos documentos apresentados pelo senhor Rafael Drummond, e após ouvir o testemunho de múltiplas testemunhas, incluindo o escrivão Antônio Silva e Augusto Tavares, filho do acusado, esta corte determinou o seguinte. Ele fez uma pausa dramática, ajeitando os óculos. Primeiro, os documentos de transferência das terras do Horizonte de Joaquim Mendes para Bernardino Tavares foram comprovadamente falsificados. As assinaturas não correspondem, as datas foram alteradas e o testamento original de Joaquim Mendes, que deixava toda a propriedade para sua filha Helena, foi deliberadamente ocultado. Um murmúrio percorreu a multidão. O coronel permaneceu imóvel, o rosto de pedra. Segundo, o juiz continuou, Helena Mendes é a legítima herdeira das terras do Horizonte e de todos os bens de Joaquim e Teresa Mendes. As terras, que foram ilegalmente ocupadas por Bernardino Tavares por 15 anos, devem ser imediatamente devolvidas a ela, junto com compensação pelos lucros obtidos durante este período. Helena sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Rafael apertou sua mão. Terceiro. As acusações de roubo contra Helena Mendes são completamente falsas. As joias foram plantadas em sua residência por Augusto Tavares sob ordens de seu pai, em uma tentativa de destruir a reputação da senhorita Mendes e impedi-la de descobrir sua verdadeira identidade. Todas as acusações estão retiradas e seu nome está completamente limpo. Aplausos irromperam na igreja, mas o juiz bateu o martelo novamente. Ordem. Ainda não. Terminei. Ele olhou diretamente para o coronel com uma expressão de desgosto. Quarto, Bernardino Tavares é considerado culpado de falsificação de documentos, apropriação indébita de propriedade, difamação de caráter e tentativa de homicídio contra Rafael Drummond. A sentença desta corte é prisão por 10 anos na penitenciária da capital, além da devolução imediata de todas as propriedades e compensação financeira apropriada. Quanto a Augusto Tavares, o juiz continuou, virando-se para o jovem que estava em pé cabisbaixo. Considerando sua cooperação e confissão voluntária, esta corte sentencia 5 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 3 anos mediante bom comportamento.
O coronel, que tinha ficado em silêncio durante toda a audiência, finalmente falou, sua voz carregada de veneno. Isso não terminou. Tenho advogados, tenho contatos. Vou apelar, vou... Pode apelar o quanto quiser. O juiz o interrompeu. Mas as provas são irrefutáveis. Aceite sua sentença com o mínimo de dignidade que ainda lhe resta. Guardas se aproximaram para levar o coronel. Quando ele passou por Rafael e Helena, parou e cuspiu no chão aos pés deles. Vocês merecem um ao outro, disse com desprezo, um fazendeiro solitário e uma órfã fingida. Helena nunca fingiu nada, Rafael disse calmamente, levantando-se, para ficar cara a cara com o coronel. Ao contrário de você, que passou a vida inteira fingindo ser alguém honrado quando era apenas um ladrão comum. E quanto a merecermos um ao outro, ele olhou para Helena com um sorriso suave. Nisso você está certo. Nós merecemos. O coronel foi levado embora, ainda resmungando ameaças vazias. A multidão irrompeu em aplausos novamente, e desta vez o juiz não os interrompeu. Pessoas se aproximaram de Helena para pedir desculpas, para parabenizá-la, para tocar sua mão como se ela fosse realeza. Dona Irene, a fofoqueira mais incorrigível da cidade, aproximou-se com lágrimas dramáticas nos olhos. Minha querida Helena, eu sempre soube que você era inocente. Sempre disse às minhas amigas... Não, a senhora não disse. Helena a interrompeu gentilmente, mas firmemente. A senhora me chamou de ladra e sem vergonha na praça. Lembro-me perfeitamente. Dona Irene ficou vermelha e recuou, envergonhada. Helena não disse isso com raiva, apenas com honestidade. Ela aprendera que perdoar não significava fingir que as feridas nunca aconteceram. Padre Anselmo se aproximou, seus olhos brilhando. Filha, perdoe-me por não ter defendido você mais fortemente naquele dia terrível. Já perdoei, padre. Helena disse sinceramente. Sei que o medo pode paralisar até os mais bem-intencionados. Rafael e Helena saíram da igreja sob o sol da tarde, que parecia brilhar mais forte que nunca. A praça, que tinha sido cenário de tanta humilhação e dor, agora os via caminhar de mãos dadas, cabeças erguidas, vitoriosos não pela vingança, mas pela justiça restaurada. O que vai fazer agora? Rafael perguntou enquanto caminhavam. Com as terras, com a herança? Helena parou e olhou para ele. Honestamente, não sei. Durante tanto tempo, tudo que eu quis foi sobreviver, ter o suficiente para comer, um lugar para dormir. Nunca imaginei ter tanto. São suas por direito, Rafael disse. Seu pai queria que você as tivesse. Eu sei, Helena disse suavemente. Mas terras não fazem um lar. Pessoas fazem. E a única pessoa que me fez sentir em casa em toda a minha vida está bem aqui na minha frente. Rafael sentiu seu coração acelerar. Helena... Rafael... Ela o interrompeu. Quando você me pegou naquela cela e disse que tinha acabado, sabe o que eu senti? Não foi alívio pela justiça, embora isso fosse importante. Foi alívio porque significava que eu não teria que ir embora, que talvez pudesse ficar. Ficar onde? Rafael perguntou. Embora já soubesse a resposta, apenas queria ouvir ela dizer. Na fazenda Refúgio das Águas, Helena disse, suas bochechas corando. Se você me quiser lá, não como hóspede, não como... mas como minha esposa? Rafael completou sorrindo. Helena ficou sem palavras por um momento, depois assentiu, lágrimas de felicidade enchendo seus olhos. Sim, se você quiser me pedir. Rafael soltou sua mão e por um momento Helena sentiu pânico de que havia presumido demais. Mas então ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da praça, na frente de todo mundo que ainda estava saindo da igreja. As pessoas pararam, observando. Helena Mendes, Rafael disse, sua voz clara e firme.
Você é a mulher mais corajosa, mais forte e mais linda que já conheci. Você enfrentou injustiça com dignidade, dor com coragem e me ensinou que é possível amar novamente depois de pensar que meu coração estava morto. Você me devolveu a vida. Quer me fazer a honra de ser minha esposa? Helena nem conseguiu falar, apenas assentiu vigorosamente, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Rafael se levantou e a pegou nos braços, girando-a enquanto a praça inteira irrompeu em aplausos e gritos de alegria. Quando a colocou no chão, eles se beijaram ali, na mesma praça onde ela tinha sido humilhada, mas agora era amada. Era uma redenção completa, um círculo fechado da maneira mais bela possível. 3 meses depois, em uma manhã de março, quando a primavera estava florescendo em toda sua glória, a cidade de São Miguel das Palmeiras testemunhou o casamento mais bonito e emocionante que já tinha visto. A cerimônia foi realizada na mesma igreja onde a verdade tinha sido revelada. Mas agora, o espaço estava decorado com flores silvestres colhidas dos campos ao redor, enchendo o ar com perfume doce. Cada banco estava ocupado, mas não apenas por curiosos como seria de esperar. Estavam ali pessoas que genuinamente amavam e respeitavam o casal. Pessoas que haviam aprendido, através da jornada de Rafael e Helena, sobre a importância de defender o que é certo mesmo quando o mundo inteiro está contra você. Dona Teresa, a mulher que limpava a fazenda, estava lá com seu marido e filhos. Joaquim, Pedro e Antônio, os peões fiéis de Rafael, ocupavam um banco inteiro, todos vestidos com suas melhores roupas, sorrisos largos em seus rostos curtidos pelo sol. Antônio, o escrivão corajoso que havia fornecido as provas cruciais, estava lá, com sua esposa, finalmente livre do medo que o assombrara por anos. Madre Teresa e várias freiras do convento tinham viajado para estar presentes, testemunhando o feliz desfecho da menina que haviam criado. E até Augusto, agora cumprindo sua sentença, mas tendo recebido permissão especial para assistir, estava lá sob guarda, seus olhos cheios de lágrimas de alegria genuína pela mulher que seu pai havia tentado destruir, mas que agora brilhava com felicidade. Helena entrou na igreja no braço de Padre Anselmo, que havia se oferecido para fazer as honras de pai, já que o verdadeiro não estava lá para fazê-lo. Ela usava um vestido branco simples, costurado por suas próprias mãos ao longo de semanas de trabalho cuidadoso, mas a simplicidade apenas realçava sua beleza natural. Seus cabelos castanhos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre seus ombros, presos apenas por uma tiara de flores brancas. Ela segurava um buquê de rosas silvestres e, ao redor do pescoço, usava o medalhão de prata com as fotos de seus pais. Quando seus olhos encontraram os de Rafael esperando no altar, tudo mais desapareceu. Rafael estava de pé, alto e forte, vestindo um terno escuro que tinha sido de seu pai, ajustado para caber nele. Seus cabelos estavam penteados para trás, a barba aparada com cuidado. Mas o que realmente chamava a atenção era a expressão em seu rosto, a mistura de amor, admiração e alegria pura que iluminava cada feição. Quando Helena chegou ao altar, Padre Anselmo colocou a mão dela na de Rafael e deu um passo para trás, permitindo que o Padre Anselmo, que conduziria a cerimônia, tomasse seu lugar. Queridos irmãos e irmãs, Padre Anselmo começou com voz emocionada. Estamos reunidos aqui hoje para testemunhar a união de Rafael Drummond e Helena Mendes. Uma união que começou na adversidade, cresceu na coragem e agora floresce no amor verdadeiro e puro. Ele fez uma pausa, olhando para o casal. Este casamento é especial não apenas porque une duas pessoas que se amam, mas porque representa algo maior. Representa a vitória da justiça sobre a opressão, da verdade sobre a mentira, da coragem sobre o medo.
representa a escolha de defender o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso. A igreja estava em silêncio absoluto, cada pessoa pendendo de cada palavra. Rafael, o padre continuou, você tem votos para Helena? Rafael virou-se completamente para Helena, segurando ambas as mãos dela nas suas, e quando falou, sua voz estava espessa de emoção, mas firme. Helena, quando te vi pela primeira vez naquela praça, de joelhos, mas não quebrada, pensei que estava apenas fazendo o que era certo, defendendo uma inocente. Não sabia que estava salvando a mim mesmo, porque você, com sua força, sua coragem, sua capacidade de perdoar, mas não esquecer, você me ensinou a viver novamente. Eu prometo te amar não só nos dias fáceis, mas principalmente nos dias difíceis. Prometo te defender quando você precisar, mas também te dar espaço para lutar suas próprias batalhas quando quiser. Prometo te respeitar como a mulher forte e independente que você é, e nunca tomar como garantida a honra de estar ao seu lado. Prometo fazer da nossa casa um lugar de amor, verdade e justiça. E prometo, todos os dias, até meu último suspiro, te escolher como escolhi naquele primeiro dia. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Helena agora, mas ela estava sorrindo. O padre assentiu para ela. Helena, seus votos? Helena respirou fundo, apertando as mãos de Rafael, e falou com voz clara e forte. Rafael, você me devolveu algo que eu pensei ter perdido para sempre. A capacidade de confiar, de esperar, de amar. Quando o mundo inteiro me condenou, você me defendeu. Quando eu não tinha nada, você me ofereceu tudo. Mas, mais importante que isso, você me ofereceu escolha. Nunca me fez sentir que te devia alguma coisa. Nunca exigiu gratidão ou obediência. Você me tratou como igual quando ninguém mais fazia. Eu prometo te amar não por gratidão pelo que você fez, mas por quem você é. Um homem honesto, corajoso e gentil que coloca princípios acima de conveniência. Prometo ser sua parceira em todas as coisas, dividindo alegrias e tristezas igualmente. Prometo honrar sua memória de Clara, não com ciúmes, mas com respeito, sabendo que o amor que vocês tiveram moldou o homem maravilhoso que você é. E prometo que nossa casa, seja ela a fazenda Refúgio das Águas, ou as terras do horizonte, ou ambas, será um lugar onde a injustiça nunca encontrará abrigo. As alianças, por favor, Padre Anselmo pediu. Joaquim, que havia sido escolhido como padrinho, entregou 2 anéis simples de ouro. Rafael pegou um e, com mãos que tremiam levemente, colocou no dedo de Helena. Com este anel, eu me caso com você. Helena pegou o outro anel e, com um sorriso radiante, colocou no dedo de Rafael. Com este anel, eu me caso com você. Então, pelo poder que me foi conferido pela Igreja e pela lei, Padre Anselmo anunciou com um sorriso enorme. Eu os declaro marido e mulher. Rafael, pode beijar sua esposa. O beijo que se seguiu foi acompanhado por aplausos ensurdecedores e gritos de alegria de toda a congregação. Quando se separaram, ambos estavam rindo, lágrimas de felicidade ainda escorrendo por seus rostos. Saíram da igreja de mãos dadas, sob uma chuva de pétalas de rosas jogadas pelos convidados. Do lado de fora, Tempestade estava esperando, decorado com fitas brancas, pronto para levar o casal de volta para casa. Mas antes de montar, Helena pediu a Rafael que esperasse um momento. Ela caminhou até o centro da praça, até o exato ponto onde tinha estado de joelhos 3 meses antes, humilhada e julgada. Ficou lá parada por um longo momento, olhando ao redor, vendo as mesmas pessoas que tinham gritado insultos, agora sorrindo e acenando. Então, ela se virou e caminhou de volta para Rafael com passos firmes e cabeça erguida. Precisava fazer isso, ela explicou baixinho. Precisava ficar naquele lugar como uma mulher livre, amada e respeitada.
para fechar completamente aquele capítulo. Rafael a entendeu perfeitamente. Ajudou-a a montar em tempestade, depois subiu atrás dela, e juntos galoparam de volta para a fazenda, seguidos por uma carroça cheia de convidados que continuariam a celebração lá. A fazenda Refúgio das Águas nunca tinha visto tanta alegria. Mesas foram montadas no terreiro, carregadas com comida que toda a comunidade havia contribuído. Havia música, dança, risadas. E o mais milagroso de tudo, quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, a primeira chuva em meses começou a cair, suave e gentil, abençoando a terra sedenta e a união recém-formada. E ali, no centro do terreiro, todos viram algo que ninguém achava que veria novamente. O velho ipê, seco há 6 anos desde a morte de Clara, tinha florescido. Seus galhos estavam cobertos de flores roxas vibrantes, balançando suavemente sob a chuva. Rafael parou de dançar com Helena e simplesmente olhou para a árvore, lágrimas misturando-se com a chuva em seu rosto. Ela aprova, ele disse baixinho. Quem? Helena perguntou, embora já soubesse. Clara. De alguma forma, ela está dizendo que aprova, que está feliz por mim. Helena abraçou seu marido com força. Ela tem razão para estar. Você merece toda a felicidade do mundo. 9 meses depois, em uma manhã fresca de dezembro, o choro de um bebê ecoou pela primeira vez nas paredes da fazenda Refúgio das Águas. Era uma menina, nascida forte e saudável, com um tufo de cabelos escuros como os do pai e olhos que prometiam ser verdes como os da mãe. Rafael segurou a filha nos braços com uma reverência quase religiosa, maravilhado com a pequenez, a perfeição de cada dedinho, cada cílio. Helena, exausta, mas radiante após o parto, observava, com um sorriso cansado. Como vamos chamá-la? Ela perguntou. Rafael olhou para sua esposa, depois para a filha, depois para a janela onde podia ver o ipê florido balançando na brisa. Clara Helena, disse ele com voz embargada. Se concordar, para honrar quem veio antes e quem está aqui agora. Helena sentiu lágrimas de emoção. É perfeito. A notícia do nascimento se espalhou rapidamente, e nos dias seguintes um fluxo constante de visitantes apareceu na fazenda trazendo presentes e congratulações. As terras que Helena havia herdado de seu pai tinham sido integradas à fazenda de Rafael, criando uma das maiores e mais prósperas propriedades da região. Mas diferente do coronel, que usara terras para exercer poder sobre outros, Rafael e Helena as usavam para dar empregos justos, ajudar vizinhos em dificuldade e contribuir para o crescimento da comunidade. Implementaram práticas agrícolas inovadoras, criaram uma escola pequena para os filhos de seus trabalhadores e tornaram-se conhecidos não por riqueza, mas por generosidade. A antiga Terras do Horizonte, agora renomeada Terras da Esperança, tornou-se símbolo de como a justiça, quando finalmente prevalece, pode transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. 1 ano após o casamento, Rafael estava na varanda olhando o pôr do sol, algo que fazia todas as noites agora, mas não mais sozinho tomando café amargo em solidão. Ao seu lado, em uma cadeira de balanço que ele havia construído, estava Helena, amamentando Clara Helena, enquanto cantava baixinho. A cena era tão perfeita, tão pacífica, tão preenchida com amor, que ele mal conseguia acreditar que era real, que era sua vida agora. No que está pensando? Helena perguntou, notando seu olhar. Em como tudo mudou, Rafael respondeu honestamente. Há 1 ano e meio eu estava aqui sozinho, convencido de que nunca mais sentiria nada além de vazio. E agora, ele fez um gesto abrangente que incluía Helena, o bebê, a fazenda próspera ao redor deles. Como uma única decisão pode mudar tudo, Helena disse suavemente. Você poderia ter virado as costas naquele dia na praça. Poderia ter pensado que não era seu problema,
que não valia a pena se envolver, mas não fez isso. Não poderia ter feito isso, Rafael disse, porque meu pai me ensinou que nossa humanidade se mede não pelo que fazemos quando é fácil, mas pelo que fazemos quando é difícil. E você me ensinou que é possível amar novamente sem trair quem amamos. Antes, Helena estendeu a mão livre e Rafael a pegou entrelaçando seus dedos. Sabe o que eu mais amo sobre nossa história? Ela perguntou. O quê? Que não é uma história sobre um homem salvando uma mulher indefesa, Helena disse com um sorriso. É uma história sobre duas pessoas, salvando uma a outra. Você me deu proteção quando eu precisava, mas eu te dei um motivo para viver novamente. Fomos parceiros desde o início, mesmo quando não percebíamos. Rafael sorriu. Verdade, e continuaremos sendo parceiros. Em tudo. Clara Helena escolheu aquele momento para soltar um arroto sonoro, fazendo ambos, os pais, rirem. Começando com as trocas de fraldas, Helena disse com um olhar travesso. Parceiros em tudo, lembra? Eu mereço, Rafael disse, mas estava sorrindo enquanto pegava a bebê e a levava para dentro para trocar. Enquanto isso, na cidade, o coronel Bernardino Tavares estava cumprindo sua sentença na penitenciária da capital. Sua saúde havia declinado rapidamente na prisão, e rumores diziam que ele não sobreviveria aos 10 anos completos. Suas terras restantes haviam sido vendidas para pagar dívidas e restituições. Seu nome, uma vez sinônimo de poder e prestígio, agora era lembrado apenas como exemplo de como corrupção e ganância eventualmente levam à ruína. Augusto, por outro lado, estava servindo sua sentença com humildade genuína. Ele passava seus dias na prisão, aprendendo carpintaria e escrevendo cartas de desculpas para todos que havia prejudicado. Helena havia ido visitá-lo uma vez, para seu choque. Por que veio? Ele havia perguntado, incapaz de encontrar seu olhar. Para dizer que perdoo, Helena disse simplesmente. Não o que você fez, isso foi errado, e você está pagando justamente por isso. Mas perdoo você como pessoa. Você era jovem, manipulado por seu pai, e no final encontrou coragem para fazer o certo. A visita durou apenas 15 minutos, mas quando Helena saiu, Augusto estava chorando, não de tristeza, mas de alívio. Alguém finalmente havia visto nele algo além de seus erros. De volta à fazenda, a vida continuava seu ritmo tranquilo e próspero. As estações passavam, cada uma trazendo suas próprias bênçãos e desafios. Houve anos de seca, onde tiveram que lutar para manter as colheitas vivas, e anos de chuvas abundantes, onde tudo florescia. Houve momentos de doença e preocupação, e momentos de saúde e alegria. Rafael e Helena tiveram mais 2 filhos nos anos seguintes, um menino que chamaram de Joaquim, em honra ao pai de Helena, e outra menina, Teresa, em honra à sua mãe. A casa que uma vez ecoava com solidão, agora vibrava com risadas de crianças, passos pequenos correndo pelos corredores e o tipo de caos amoroso que só uma família grande pode criar. E todas as primaveras, quando o ipê florescia, cobrindo o terreiro com um tapete de pétalas roxas, Rafael e Helena se sentavam na varanda juntos, de mãos dadas, e lembravam. Lembravam da jornada que os trouxera até ali, das dores superadas, das injustiças vencidas, do amor encontrado nos lugares mais improváveis. Valeu a pena? Helena perguntou uma dessas primaveras, embora já soubesse a resposta. Toda dor, todo medo, todo momento difícil. Rafael olhou ao redor, vendo seus filhos brincando no terreiro, vendo as terras prósperas se estendendo até onde a vista alcançava, vendo a mulher que amava sentada ao seu lado, ainda tão bonita quanto no dia em que a viu pela primeira vez naquela praça. Valeu mais que tudo, ele disse com convicção absoluta, porque nos trouxe aqui, juntos. E assim,
Onde antes havia apenas solidão e injustiça, floresceu não só um amor verdadeiro, mas a compreensão de que a verdadeira coragem não está em nunca cair, mas em levantar-se mesmo quando o mundo inteiro diz para ficar no chão. Que o amor genuíno não salva ninguém porque não somos projetos de conserto uns dos outros, mas sim companheiros de jornada que escolhem caminhar lado a lado. Que uma sociedade que condena sem buscar a verdade não é comunidade, é apenas uma multidão cruel que, cedo ou tarde, precisará aprender que justiça sem misericórdia é tirania, e misericórdia sem justiça é cumplicidade com o mal. Ali, na Fazenda Refúgio das Águas e nas Terras da Esperança, Rafael e Helena Drummond construíram mais que uma família ou uma propriedade próspera. Construíram um legado de dignidade, coragem e amor verdadeiro, que seria lembrado e contado por gerações. Um testemunho de que defender o indefeso, mesmo quando o mundo inteiro está contra você, é o único caminho para uma vida de verdadeira honra e felicidade.